Temos em nosso Mestre Jesus, que Ele esteja conosco nesta noite e que possamos sair daqui mais esclarecidos sobre o problema do ser, do destino e da dor. Tanto façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião de hoje com voto de paz para os que se encontram em aflição. Que Jesus seja conosco. Muito interessante, pelo menos a meu ver, né? É um tema tirado da codificação. São considerações assim esposadas por Kardec sobre um tema realmente especioso. Chego a dizer que é singular. São certos laivos políticos que eu encontrei no Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese. E a gente pode muito bem estabelecer um confronto amigável, né? Uma interação, diria até melhor, entre espiritismo e política. Quer dizer, não, espiritismo não tem nada a ver com política. Tem sim. E como tem. Olha, em A Gênese mesmo, Allan Kardec analisa a contribuição espírita para a renovação social e afirma que a destinação final do espiritismo é influir na sociedade para modificá-la. Vejam só o termo, influir na sociedade. Isso significa que a doutrina pretende, ao longo de sua contribuição, intervir no político, uma vez que a renovação social implica um complexo filosófico e prático, este pela modificação do quadro de relações, legislação e de toda a estrutura do poder. É aí que a doutrina espírita se aprofunda. Porque muita gente pensa que o espiritismo é apenas o consolador. As pessoas vêm ao centro com suas dores, com seus problemas afetivos, familiares, etc. E aí o espiritismo está aqui para resolver ou tentar resolver. Ou melhor, os seus profitentes, os dirigentes das instituições. Mas não é apenas isso. Nós não podemos lidar com o sobejo da sociedade. Porque a dor e o sofrimento, assim, pelo menos eu os considero. Nós não podemos lidar com o resultado de um processo político, institucional, social, fatos geradores da dor e do sofrimento. Porque a dor e o sofrimento, né, são definidos ou estatuídos dentro da sociedade. Tanto a dor como o sofrimento, a desilusão, são frutos da desorganização social, do desajuste moral dentro da sociedade em que nós, vamos particularizar, vivemos. Então vocês vêm aqui, onde vocês encontraram a dor e o sofrimento, o desespero na sociedade. Então nós espíritas precisamos também intervir na sociedade. Em vez de lidarmos apenas com os efeitos, vamos também lidar com as causas. Jesus tentou fazer isso. Tanto que toda a doutrina de Jesus é pedagogicamente genérica.
ele não se refere individualmente a uma pessoa. Por exemplo, quando ele se dirige aos seus interlocutores, não sei se vocês prestaram atenção quando estudaram os evangelhos, ele se dirige a uma casta. Vocês sacerdotes, vocês fariseus, que eram os escribas intelectuais, ele se dirige àqueles segmentos sociais que constituíam a sociedade do seu tempo, que era uma sociedade estática, dividida em castas. Era a imobilidade social era flagrante. E Jesus, com a doutrina que pregava um processo, era um processo de universalidade de valores éticos, sociológicos e políticos, ele entrou em confronto com essa sociedade, né, imobilizada por valores caducos, fruto do interesse, das paixões, da cobiça dos governantes, incluindo aí os sacerdotes, que detinham o poder temporal e o poder religioso, não era espiritual. Então, em O Livro dos Espíritos, Kardec não apenas analisa o ser como ser, mas enquanto homem. Veja, parece até um paradoxo, não é? Lá no centro de convenções, por exemplo, eu falei com o pessoal de Jesus. Jesus era um ser superior. Isso não há a menor dúvida, mas agiu como homem. Daí ele pegar um chicote, ir lá no templo e chicotear os vendilhões do templo. Jesus chega no Getsemane e chora e pede a Deus que afastasse aquele cálice, o cálice da dor, do sofrimento e daí por diante, Então ele era um espírito realmente superior, mas agiu como homem. E aí é que está o grande dilema da Teodiceia e o grande dilema dos exegetas do século IV e V da nossa era, é tentando eliminar Jesus como homem, substituindo Jesus como Deus. Aí eles se deram mal. Um Deus que chora? Que Deus é esse que pede a Deus? Aí eles criaram um conflito tremendo pelas disparidades das suas interpretações. Então Jesus, nesse ponto, nesse particular, enquanto homem, ele passou por todas as vicissitudes próprias da humanidade. Embora, eu insisto em dizer isso, ele fosse e é um espírito superior. Por isso que não o reconheceram como superior. Uma vez ele diante dos fariseus e disse, olha, em outra linguagem, mas exatamente assim, o pensamento, olha, vocês aproveitem enquanto eu estou aqui, porque depois eu me retirarei do mundo. Aí os fariseus diziam assim, mas será que ele vai se matar? Veja, a compreensão que eles tinham daquele que estava ali à sua frente. Era o filho de José, o carpinteiro, e não o Messias. Então a dificuldade de Jesus foi essa, mas ele foi eminentemente político. Por quê? O que é política? Não é essa política partidária que nós conhecemos, ou essa política corrompida em sua expressão partidária. É a política aristotélica, por exemplo, antes de Jesus, 300 e poucos anos antes de Jesus, esse grego Aristóteles já pregava o que era a política. A política, como Bezerra de Menezes, como deputado, quando Bezerra de Menezes era deputado, ele fez um discurso na Câmara dos Deputados, falando justamente, ele não era espírita ainda, mas falava justamente desse processo que foi estabelecido e cristalizado pelo pensamento aristotélico, de que a política é a arte de fazer o bem social. Isso é que é política. Agora, esse bem social não pode ser feito por vias escusas. Aí é que está.
Porque pode aparecer um político fazer o bem para o povo, mas os meios de que ele se utilizou, esse político ou esses políticos se utilizaram, e aí corrompe a própria essência ou a inteléquia política, segundo a expressão de Aristóteles. Então Kardec foi político, claro, e nós temos que ser essencialmente, intrinsecamente políticos, porque quiseram fazer do espiritismo uma religião, e ela não é uma religião, ele não é uma religião, nem mesmo em sentido filosófico, porque nós não estamos aqui para salvar, e o aspecto salvítico está na base de todas as religiões, menos do espiritismo. Todas as religiões na face da terra salvar o homem, levar o homem para Deus. Aí é que está. A doutrina espírita inverte o processo. Nós não levamos, a doutrina espírita não leva ninguém a Deus, porque Deus já está conosco através de sua lei. É diferente. Essa é uma das grandes revelações do espiritismo, quando ele diz que Deus está com o homem através da lei. Isso foi, olha, um dos fatos, assim, para mim, na minha opinião, mais expressivo da doutrina espírita. É um ponto nevrálgico mesmo, fulcral da doutrina espírita. Ela revelar que Deus está com o homem através de sua lei. Isso anula qualquer manifestação sacramental de tentar, como a própria religião etimologicamente significa, religar, vendo o verbo religar, religar o homem a Deus. Por que religar o homem a Deus? Porque um dia o homem se afastou de Deus pelo pecado original. Ora, isso é mais do que primário. A doutrina espírita vem, por isso ela foi e vem sendo tão combatida, porque ela elimina isso. Jamais nós nos afastamos de Deus, e jamais Deus se afastou do homem, porque Ele está com o homem através da sua lei. E a lei de Deus, ela tem também, por sua vez, uma conotação também política. Por que política? Porque todos os atos do homem dentro da sociedade onde ele vive são atos políticos que determinam a sociologia e a filosofia, que a base da filosofia e da sociologia é a política. Então, qualquer ato que nós cometamos na sociedade, esse ato estará sempre sob o palio da lei de Deus. E não é uma lei punitiva, nem também é uma lei que concede privilégios, que quem vai determinar a ação da lei divina, que está inscrita na nossa consciência, é o próprio agente. O ato gera uma repercussão, qualquer ato, seja ele qual for. Então, dentro desse processo, nós é que estabelecemos, pela intensidade do ato, nós estabelecemos a intensidade da repercussão. Por isso que Jesus disse muito sabiamente: a ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. É a paridade entre o ato e a reação. Como nós, aí vem uma questão política, como nós não admitimos a reencarnação, a repercussão do ato termina parecendo o homem algo que beira a injustiça. Deus é injusto para comigo. O que foi que eu fiz para merecer esse sofrimento? Por isso que Jesus, quando fala em reencarnação, ele discute com um doutor do templo. Que doutor é esse? Gamaliel. Por que ele era chamado de doutor? Porque ele conhecia a legislação. Ele discute com, vamos atualizar a profissão de Gamaliel, com jurista.
o conhecedor da lei, não era da lei apenas de Deus, mas a lei de Moisés interpretada no Talmud, na Mishnah. Então ele conversa com alguém que conhecia a lei. Ele não conversa com um místico, nem com um fariseu ignorante. Ele disse, ora, e ele estranha, ora, você um legislador em Israel, não conhece a reencarnação? Você não sabe o que é reencarnação? Não sabe o que é nascer de novo? Ele fica admirado de a reencarnação não ser debatida, pelo menos conhecida em Israel. Isso evidencia o que? O conhecimento de Jesus da reencarnação. Ele quis passar isso para a humanidade, mas barraram. A religião não permitiu. E aí? Aí o homem fica como que abandonado no mundo, jogado às traças, ao sofrimento, à dor, ao desespero. A quem recorrer? A Deus? Mas que Deus é esse que provoca a morte de uma criança? Uma criança de 3 anos com leucemia, uma criança que nasce mongoloide, uma criança que nasce autista, um esquizofrênico. Mas que Deus é esse? Que injustiça! E aí a revolta contra Deus. É aí que entra a doutrina espírita, ou deveria pelo menos entrar a doutrina espírita, não para tentar explicar às pessoas, para tentar diminuir essa aversão a Deus provocada pela incompreensão diante do sofrimento. O sofrimento é um enigma, a dor também, são aquelas esfinges desafiando o homem. E aí há quem se aproveite disso, há quem tire proveito material da dor e do sofrimento das pessoas, há quem esteja faturando por isso. Por quê? Porque o homem ocidental, a ele ensinaram que reencarnação não existe, espírito nem pensar, comunicabilidade é alucinação. E aí o homem está com as mãos e os pés atados pela dor, pelo sofrimento, pelo desespero, pela dúvida, e aí por diante. Olha o que fizeram com a humanidade ocidental, foi realmente uma estupidez, uma coisa assim, monumental. Lançaram-na nos sorvedouros do desespero, da angústia, a angústia total. E mais, criou uma perspectiva nostálgica do nunca mais, que é a morte. Olha, a doutrina espírita, quando ela surge em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, foi uma revolução, ou pelo menos deveria ser uma revolução, porque ela traz de volta aqueles princípios cultivados por todas as grandes civilizações, até mesmo os pré-colombianos. Todos criam na imortalidade e na reencarnação. Todos acreditavam na justiça divina. E tudo isso foi por água abaixo. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec não apenas analisa o ser como ser, mas enquanto homem, isto é, ligada a uma realidade existencial e a uma contingência atual viva, que é a sociedade. Nós não podemos estudar espiritismo sem que estudemos a sociedade dentro das suas estruturas culturais, ou dentro de suas especificidades culturais, com as suas idiosincrasias culturais. E vejam só que lei maravilhosa, a lei de Deus. Ela está inscrita na consciência do homem. Ela atinge o espírito através do homem. Não estou estabelecendo aqui uma dicotomia homem-espírito, corpo, perispírito e espírito, mas é um processo dialético.
tanto o perispírito como o corpo, criação do homem, ou melhor, do espírito. Então, quando a lei de Deus, que está escrito na consciência, é através do homem que Deus atinge, através de sua lei, o espírito. Por isso, uma das necessidades básicas da reencarnação. A reencarnação não é para pagar dívidas do passado. Não, eu devo a José, José deve a mim, então eu vou obsidiar José, eu vou fazer e vou acontecer. Não é isso, Isabel? É essa interpretação medíocre que dão da reencarnação. A reencarnação é uma necessidade para o espírito, porque ele ainda não pode atingir-se a si mesmo. Ele não pode se atingir, ele, espírito. Ele precisa de um instrumento que ele mesmo cria para que ele possa ser atingido. É algo fantástico, minha gente. É a dialética de todas as dialéticas. É o jogo, aparentemente, dos contrários para estabelecer a unidade, como disseram os espíritos a Kardec. São premissas que nós temos que levantar a respeito desse processo existencial, porque a vida é de uma complexidade tremenda, não é tão fácil. Viver não é respirar. É muito diferente. É isso que, através de um processo chamado epistemológico, Kardec foi desvendando, foi pondo a nu o conhecimento humano. Por isso que ele convocou os homens mais ilustres, a fina flor do pensamento europeu. Sócrates, Platão, Swedenborg, Fénelon, Goethe, Voltaire, Rousseau, a turma toda. Todos compareceram, até Humboldt, todos compareceram à mesa mediúnica para conversar com Kardec, os gênios da humanidade. Muitos, alguns já reencarnados, que no livro dos Médiuns, capítulo 19, os espíritos perguntam a Kardec. Kardec lhes pergunta aos espíritos quanta manifestação do espírito encarnado. Os espíritos admitem e diz ainda mais. Vejam lá no capítulo 19. Muitos espíritos que você evocou já estavam reencarnados, mas compareceram à mesa mediúnica para dar sua contribuição. Isso quer dizer que o animismo, tão combatido nos centros espíritas, foi uma das bases da codificação. Está vendo? Está lá no livro dos Médiuns. Então, diz aqui, se preocupa com assuntos transcendentais, como Deus e a essência espiritual do homem, dedica longo trecho à compreensão dos fatores morais que estão na base das legislações mais profundas, das ligações mais profundas do relacionamento humano. Não existe relacionamento humano que não esteja sob a proteção ou guante da lei de Deus, seja ela qual for. Isso não cria uma dependência a Deus, cria uma dependência à moral, ou melhor, à manifestação ética do homem. Quanto mais erramos, mais sofremos, e quanto mais sofremos, deveríamos aprender para não errar, porque quanto mais erra, mais sofre. Essa ideia não prevalece porque falta um embasamento da reencarnação. Porque se nós soubéssemos, ou melhor, se os homens soubessem que voltariam aqui depois de um lapso de tempo após a morte, eu tenho certeza que a sociedade estaria muito mais assim adequada, coerente com a lei de Deus. Mas isso não acontece. Vocês reparam uma coisa interessante. As religiões, a própria doutrina espírita, nós somos espíritas, não somos? Somos. Mas será que nós agimos lá fora como espíritas?
Hoje eu estava lendo uma coisa de Madame de Staël, uma das intelectuais, se comunicou com Kardec também, Jorge Sand. Aí ela dizendo uma coisa interessante, que a sós nós deveríamos fiscalizar os pensamentos, na família controlar o gênio e na sociedade podar a língua. É isso, aí está a ética guardada as devidas proporções que nós tentamos pregar. Com base na imortalidade e na reencarnação, que são dois pressupostos que sine qua non em termos de evolução. Porque quando eu tenho a certeza, quando eu adquiri a certeza da minha imortalidade, ou melhor, da imortalidade do ser e da reencarnação, eu tenho que mudar minha maneira de ser dentro da sociedade. Isso é uma questão moral, mas consciencial. Confundem as bolas. Não, porque a moral, o espírito, a moral cristã, não é isso não. No momento que eu tiver certeza da imortalidade da reencarnação, eu vou ter que mudar as minhas atitudes, porque eu vou agir de uma forma inteligente. Olha, quanto mais eu errar, mais eu vou sofrer. Então eu vou evitar. É isso que a doutrina espírita propõe. Por isso que nós vamos fazer aqui, no primeiro sábado de maio, vai ser a tarde toda. É um trabalho que eu tenho em slide sobre a aristocracia intelecto-moral, que é uma das teses mais fantásticas de Kardec. São 20 slides. São espécies, parecendo revista em quadrinho. E debulharam, são duas psicólogas espíritas de São Paulo antigas, nós somos psicólogas agora com esses modismos, elas fizeram isso, mas é um espetáculo, é que a gente vai sentir a força, a grandeza social do espiritismo. Então a questão de ser bom e justo, vejam só o que eu ia dizer, para depois não dizer que é absurdo sair daí a questão de ser bom e justo foram dois pressupostos que nós criamos para estabelecer a vivência social, o bom relacionamento. Eu sou bom, eu sou justo, mas com base que qual é a base da justiça e da bondade? Os gregos especulavam quanto a isso. Sêneca mesmo escreveu, Lúcio Anneo Sêneca, que viveu a época de Nero e ameaçou de tal maneira Nero que disse assim, ou você se mata ou eu lhe mato. Ele se matou. Sêneca. Ele escreve sobre a indulgência, a moral, a paciência. E ele, naquela época, no século I da nossa era, ele deu uma ideia, ele não era cristão, mas ele lançou uma ideia parecidíssima com o processo apreciado pelo cristianismo e depois pelo espiritismo. É essa questão de agirmos em sociedade, não para mostrar que nós somos bons, mas que nós temos consciência da nossa realidade espiritual. É muito diferente. Que adianta o ser bom se tudo vai desaparecer no túmulo? Parece até prosaico dizer isso. Mas aí, então você está sendo contra a bondade? Não. Eu estou tentando passar aqui para vocês aquilo que eu chamo de ética espírita, que é baseada em valores transcendentais. Reencarnação, imortalidade e comunicabilidade. Esses três princípios geraram o seguinte: o conceito basilar da doutrina espírita, a ciência, a filosofia e a ética. Então a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Nós temos que analisar esses três princípios para fundamentar o aspecto político-social do espiritismo. Então, o primeiro princípio, ciência, é a demonstração dos fatos.
A doutrina espírita é baseada em fatos, fatos analisados cientificamente, dentro de leis não observadas pelo conhecimento humano. Kardec dizia que as leis humanas não eram capazes de analisar o fenômeno espírita. Então, há leis específicas e próprias que analisam a fenomenologia espírita. Então, isso definido, nós partimos para a filosofia. É aquela questão que inquietou alguns dos grandes pesquisadores, como Crookes, etc., que viam apenas o fenômeno, mas não viam a sua consequência filosófica. E quando eu falo em consequência filosófica, em se provando a imortalidade da alma, e três grandes respostas a três grandes perguntas: quem eu sou, de onde venho, para onde vou. É aí que se consubstancia a filosofia espírita. Nós já sabemos a nossa origem, nós já sabemos que somos, e nós podemos, veja só que coisa notável, nós podemos traçar o nosso destino. Logo, nós temos condições de determinar para onde vamos. Quem determina a nossa teleologia, quer dizer, o nosso destino, não é Deus, somos nós. Isso é maravilhoso, não é? Isso é espiritismo. Não é Deus que traça meu destino. Ele me deu a faculdade de dizer, bom, eu vou seguir o caminho que mais me aprouver. Eu tenho esse direito. E tenho certeza que o caminho do homem não é o túmulo. Ele não se esgota ali. Ser homem no sentido biológico e evolucionista é apenas uma questão primordial para o espírito. Mas ela se amesquinha quando se pensa que a evolução é a base da vida. O homem não pensa como espírito, pensa como homem. Agora mesmo chegou um livro que eu escrevi, O Espírito, o Senhor dos Elos Perdidos. É um livro de filosofia que eu vou lançar. Então, essa é a ideia, é por isso que eu sou espírita, porque a doutrina me inquieta. Eu fico em ebulição quando eu vejo que os graves problemas que a sociologia, que a psicologia, que o marxismo não resolveram, a doutrina espírita cristalinamente põe justamente tudo às claras. Eu sou artífice da dor, da minha dor ou da minha felicidade, dentro do que eu concebo como felicidade. É um dinamismo fantástico. O que hoje eu penso que me traz e proporciona a felicidade, amanhã pode ser que se modifique, que se transforme. E aí que está o dinamismo da própria doutrina dos espíritos. Ela acompanha o homem na sua trajetória cósmica. Ela não esbarra com o homem no túmulo, como todas as religiões fazem, e fazem do túmulo a porta para o inferno, para o purgatório e para o céu. Ali é apenas uma etapa, é o asilo passageiro das nossas ilusões. É isso em que se constituíram as tumbas, os túmulos, e nada mais, como dizia Edgar Allan Poe no poema O Corvo. Então, nada mais, só isso. Então, a doutrina espírita resgata o homem, ele ensina ou tenta lhe ensinar o caminho da felicidade. Essa é uma das propostas da doutrina espírita. Mas antes o homem tem que estudar-se e estudar o processo existencial. Essa questão de se voltar para si mesmo, eu acho uma perda de tempo. O homem tem que se crescer de uma forma consciente, lógica, dentro do tumulto social. É ali que ele é convidado à luta, que ele é convidado ao desespero.
ao sacrifício, à renúncia. É um trabalho constante, diuturno, porque somos eternos. O espírito não descansa. O espírito é um ser que não tem travesseiro, não dorme, está em constante estado de vigília, porque é eterno. A eternidade jamais adormece, ela jamais se paralisa, ela é transformadora por excelência, ela se transforma, ela se dinamiza. Você vê que os astros explodem para dar vida a novos astros. É a vida estuante em todo o universo, e nós fazemos parte desse processo. Nós não somos seres estanques postos sobre a face de um planeta sofrido e pressupostamente como centro da vida no universo. Pressupostamente. Que a vida não é isso. Não é o que nós concebemos. É algo muito mais profundo que a nossa inteligência tacanha não conseguiu identificar. Nós somos muito mais do que pensamos. E pensamos muito menos do que somos. É uma grande verdade. É um jogo de palavras. Proudhon não gostava disso, Marx adorava essa. Aliás, houve uma liça entre Marx e Proudhon, dois, um marxista, outro socialista. O socialista utópico, ele dizia que Marx pregava a miséria da filosofia. Aí Marx disse para Proudhon: e você pega a filosofia da miséria. Não é? Ficamos no mesmo. Não se pode admitir, desse modo, que se elaborem teorias que tentem isolar o homem do mundo, em que participa fundamentalmente do processo político. Nós somos seres políticos. Não é porque eu sou espírita que eu deixei de ser uma entidade política. Não deixei, não. Muito pelo contrário. É aí que a sociedade, para nós espíritas, vai adquirir um novo e revolucionário conceito. Nós vamos enxergar a sociedade sob outro prisma, que não aquele de quando nós julgávamos que a vida se esgota de uma forma tão estúpida como nós sabemos. Então, o conceito de sociedade é muito mais profundo para o espírita. Isso, Manuel Porteiro, um argentino, socialista argentino, percebeu isso. Escreve o conceito dinamogenético da vida, em que ele estabelece duas grandes premissas: o dinamismo espiritual e a projeção no mundo, na esfera humanoide. São dois aspectos que ele analisa de uma forma magistral e completa Kardec. Então, diz aqui: daí não se poder estabelecer uma dicotomia homem-espírito, como que constituíssem de per si unidades independentes. É isso que fazem. Reparem uma coisa interessante: quando a pessoa morre, não é? Chamar morre, não vou desencarnar. Quando ela morre, o que é que acontece? Ela desaparece para o mundo físico e desaparece para todo sempre. Não é isso? Mas nós sabemos que a morte é apenas uma etapa que o espírito cumpriu dentro da sua trajetória existencial. Então, ele está como homem e está como espírito. Então, na verdade, não é um ser independente que desapareceu, é apenas um elemento, um instrumento, como o corpo é, que serviu ao espírito para galgar novos níveis na escala evolutiva. Então, se analisar o homem como ser, e o único ser vivo, é um erro
crasso, porque o homem é apenas o reflexo do ser eterno. Não deixa de ser eterno. Vejam só, porque os elementos que o constituem existirão para sempre dentro de uma dimensão que ele for, ele é específica, os átomos. Então, na realidade, no frigir de todos os ovos, não existe morte. É por isso que nós negamos a morte como se concebe. E estabelecemos duas premissas entre vida e existência. Tudo vive, mas só quem existe é o Espírito. Só Ele. Ele vive de uma forma episódica. Enquanto homem, Ele vive, mas como Espírito Ele existe, porque nem morre, nem nasce. Tanto que o mistério da gênese espiritual ainda está, e tão cedo não será desvendado. Não, vocês não vão acreditar em Adão e Eva. Aquele ali é o criacionismo, uma das coisas mais absurdas que se conhece. E transforma Deus em quê? Dá um resultado. Essas são as propostas aqui, en passant, da doutrina espírita. Esse livro sobre filosofia, eu vou fazer um curso. É filosofia pura. Não só grega, eu venho até os filósofos modernos, até o século XIX. Não, até o século XX com Sartre. Eu venho até aí. Se vocês quiserem, vai ser em maio também. Maio eu vou fazer uns 3 cursos. Então, para concluir, diz aqui: o ser espiritual busca, como homem, alcançar a sua própria essência superior. Então, minha gente, eu sei que isso é complexo, não é fácil. Não é tão fácil a gente entender esses aspectos tão assim, me permitam dizer, profundos da existência. Mas isso nos valoriza sobremodo. E nos tira aquele peso de mediocridade que puseram sobre o ombro dos homens, do homem que morre. E as pessoas se confundem, e as pessoas são anônimas dentro desse processo. É como se Deus fizesse cada um de per si e largasse, abandonasse aqui no plano. Uma coisa é certa: todos somos importantes, todos. A importância que se dá ao homem não é aquela que ele conseguiu na sociedade, é pela compreensão que ele desenvolve das leis de Deus. Aí está o homem realmente que se realizou, que se integrou à mentalidade cósmica do universo. Este é o homem importante, porque ele tem muita coisa para revelar a todos nós, como Jesus revelou. Jesus foi um desses seres que saiu daqui e alcançou um estádio de compreensão muito mais profundo do que o nosso. Ele retorna para ditar uma doutrina, para nos ajudar. Infelizmente, ele não teve o sucesso que deveria ter. Sinto muitíssimo dizer isso. Eu não vou dizer que Jesus perdeu tempo, porque o tempo para o Espírito, na verdade, não existe como nós concebemos, mas ele sofreu, parece que em vão. Parece, para mim. Ele quis despertar o ser espiritual para a sua própria realidade. E o ser espiritual se fechou, se trancou, como se quisesse sofrer, como se fossem masoquistas, que quisessem sofrer sem saber porque está sofrendo. Isso, eu tenho certeza que um dia vai prevalecer a vitória do Espírito, com certeza. Eu não sei se o Espiritismo vai ser assimilado pela maioria dos homens,
Mas Kardec disse uma coisa que eu já disse aqui uma vez, e eu vou terminar com isso. Que o Espiritismo contém princípios que, não sendo firmados sob abstrações metafísicas, mas sim sob leis naturais, tenderão a ser, e um dia o serão, abraçados pela universalidade dos homens. Kardec falou dos princípios espíritas: reencarnação, imortalidade e comunicabilidade. Um dia os homens vão ter que assumir esses 3 princípios. É por isso que a doutrina espírita, infelizmente, não é bem compreendida. Muita paz para vocês.